15, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Esta manhã é uma manhã de leitura de Bíblia, então nós vamos ler bastante agora. Nós vamos ler todo o capítulo 15, é o capítulo mais importante da Bíblia sobre o assunto ressurreição. São muitos versículos, mas são versículos que são importantíssimos e nós vamos ler todos eles, ok? Eu vou ler os versos ímpares e vocês lerão os pares. Todos participam da leitura e nós faremos a leitura de todo o capítulo 15, que tem 58 versículos. 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés,
E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Dia após dia morro, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo? E em que corpo vem? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Muito bem. Vocês acabaram de ler o maior conteúdo do Novo Testamento, ou de toda a Bíblia, a respeito de ressurreição. Nós lemos o capítulo 24 de Lucas, que é um dos relatos mais completos a respeito das aparições de Jesus Cristo, e estes textos juntos formam um conjunto que trata especificamente sobre este assunto, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Por que é importante tratar da ressurreição do Senhor Jesus como um fato? Porque ao longo da história sempre várias explicações foram dadas para aquilo que os cristãos chamam de ressurreição. Muitos ofereceram ao longo da história informações ou explicações que contradizem as Escrituras. Alguns disseram, por exemplo, que aquelas mulheres, quando foram ao túmulo, elas erraram, elas foram no túmulo errado, por isso elas não encontraram Jesus ali sepultado. Alguns disseram depois que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. O problema é que os discípulos eram poucos, especialmente aqueles que poderiam talvez ter feito isso. E além de serem poucos, eles estavam amedrontados, fugindo, com medo de Roma, e na frente do túmulo de Jesus tinha uma pedra que pesava meia tonelada, e não seria fácil para esses homens mexer com aquilo, até porque ela só é redonda nas nossas fotografias e nas nossas ilustrações, provavelmente não era. Além disso, havia uma guarda de sentinela na frente daquele túmulo, e então, se alguns tentassem tirar pelo menos uma testemunha ocular que fosse, pelo menos uma, nós teríamos. Mas foi dito que os discípulos roubaram o corpo e inventaram toda essa história. Jesus, uma outra explicação é que Jesus não havia realmente morrido, ele tinha apenas ficado desmaiado, e depois de sepultado ele despertou. E aí nós continuamos com o mesmo problema. Se ele apenas desmaiou, não morreu e despertou, como é que aquela pedra foi tirada de lá? E aí, de alguma maneira, eles têm que dar alguma sobrenaturalidade para Jesus, para poder ter tirado aquela pedra de lá sozinho. A ideia de que os mortos ressuscitam sempre foi uma ideia que apavorou o ser humano. Apavora mais do que a ideia da própria morte. Por quê? Porque se há ressurreição e se há continuidade da vida, então todo ser humano tem que lidar com a questão primordial a respeito disso. Como será a minha vida após a morte? Então, muitas seitas surgiram trabalhando e negando, inclusive dentro do próprio cristianismo, dentro do judaísmo, negando a ressurreição. Uma dessas seitas era chamada de seita dos saduceus. E os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos, e eles negavam isso com todas as suas forças. E especialmente aqui nesta carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele está lidando com um grupo que existia dentro da igreja, que estava fortemente influenciado por esse pensamento. E eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Eles estavam aqui vivendo cerca já de 30 anos após a ressurreição, e nesse período já se questionava se Cristo realmente tinha ressuscitado. E o apóstolo Paulo escreve para estes irmãos para apresentar este assunto para eles de uma forma completa e defender este assunto, tanto por ser ele uma das testemunhas que viram o Senhor Jesus depois de ressurreto, quanto também por ser ele responsável por aquela igreja e entender a necessidade de tratar deste assunto. O assunto ressurreição de Cristo é o assunto através do qual uma igreja permanece de pé ou ela cai. É o assunto a respeito do qual o cristianismo continua a existir ou ele deixa de existir. E é exatamente por este ponto que o apóstolo Paulo começa a sua explicação. A primeira parte aqui, ele faz uma apresentação de si mesmo e ele vai descrever o problema. Então são partes bem distintas que eu quero apresentar rapidamente para vocês, mas só para adiantar o assunto, Paulo fala sobre este problema que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, que era negar a questão da ressurreição. Depois ele vai provar que a ressurreição de Cristo é um fato provado e estabelecido na história. Ele vai citar quais são as consequências de negar a ressurreição dos mortos e, por consequente, a ressurreição do Senhor Jesus.
ele vai explicar por que a demora na ressurreição. Se os mortos ressuscitam, por que nós não estamos vendo mortos ressuscitados andando por aí? Depois ele vai falar sobre uma séria exortação em relação àquela igreja, a nós também, sobre como seria a vida se não existisse a expectativa da ressurreição. E por fim ele responde a pergunta: como é que alguém ressuscita? Como será o corpo daqueles que ressuscitarem? Como eles virão? Ele fala sobre a transformação dos vivos na vinda do Senhor Jesus, lá na última parte do texto, mostrando sobre essa expectativa que a igreja tem a respeito da vinda do Senhor Jesus. Então vamos lá, por partes. Então o primeiro item para nós que Paulo vai tratar neste capítulo é sobre o problema. Qual era o problema naqueles dias? O problema é que havia alguns na igreja de Corinto que afirmavam não haver ressurreição de mortos. Por implicação, se eu nego que há ressurreição de mortos, então eu tenho que negar a ressurreição de Cristo Jesus. E eles faziam isso também. Ou se não faziam, estavam prestes a fazer. E então o problema de uma heresia é que uma heresia ela tem desdobramentos. Estava aqui um problema de heresia muito grave. A heresia era: não existe ressurreição. E se não existe ressurreição, então nós temos que nos ocupar e nos preocupar primordialmente com as coisas desta vida, porque em relação ao futuro não existe mais nada após a morte. O problema é que isso, dentro do contexto do cristianismo, não funciona. Não funciona porque toda a nossa fé e tudo aquilo que a Escritura nos ensina é a respeito do que o Senhor tem preparado para nós após a morte. Quando você tira o elemento ressurreição do cristianismo, você inclusive joga uma pedra sobre o assunto que é o assunto principal, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Se ele não ressuscitou, ele não é Deus. Se ele não é Deus, o sacrifício que ele realizou não foi um sacrifício suficiente para cobrir os meus pecados. Se os meus pecados não foram cobertos, então eu estou condenado. E então um assunto vai desconstruindo o outro. Este falso ensino já estava contaminando alguns naquela igreja. O versículo 33 mostra isso, que aquilo estava disseminado ali dentro. O versículo 35 diz que os defensores desta ideia questionavam alguns aspectos da ressurreição, e um dos argumentos deles é: muito bem, se alguém ressuscita, como é que ressuscita? Ressuscita com um corpo apodrecido? Ressuscita com um corpo semelhante ao corpo de agora? Porque se for um corpo semelhante ao de agora, eles vão pecar de novo e vão morrer de novo, e vão envelhecer e vão morrer novamente. Então é ilógico a ideia da ressurreição. E esta era uma das principais argumentações que estes irmãos que estavam ali contaminados por essa ideia faziam. Paulo os considera como estando em pecado, por não terem este verdadeiro conhecimento de Deus. Ou seja, eles estavam obscurecidos. E eles não só estavam acreditando uma mentira, como eles estavam disseminando uma mentira, e essa mentira desconstruía a fé cristã. Por causa desse problema, então, o apóstolo Paulo vai ensinar para esta igreja algumas lições importantes sobre a ressurreição. Lições essas que estão aqui a partir do versículo 1. A primeira lição é que a ressurreição de Cristo é um fato provado e estabelecido na história. Esse é o primeiro ponto para nós. A ressurreição de Cristo é um fato provado e estabelecido na história. Paulo está lidando com um problema lá, e para resolver este problema, ele apela para fatos. E esses fatos vão ser testemunhados por ele a partir aí do versículo 1. Ele diz: olha, irmãos, nós temos o ensino do Evangelho. O Evangelho que vocês receberam é o Evangelho no qual vocês devem perseverar. Por quê? De quem veio este Evangelho? Este Evangelho é do Senhor Jesus Cristo e foi ensinado para aqueles irmãos através da palavra que eles receberam pelos apóstolos. E então eles deveriam perseverar no ensino firme que eles receberam do Evangelho através dos apóstolos. O Evangelho não termina na morte de Cristo. O Evangelho termina na ressurreição de Cristo. E então, quando eles negavam a ressurreição, eles estavam negando parte do Evangelho. Eles estavam desconsiderando uma parte importantíssima, ou a parte mais importante de todo o Evangelho. Aqueles irmãos tinham o testemunho do Antigo Testamento, que lhes afirmava que o Filho de Deus viria, era necessário que ele fosse morto e ele ressurgiria.
Vejam só os versículos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, aonde está a primeira prova a respeito da ressurreição de Cristo? Na própria Escritura. O versículo 4 ele diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Novamente ele vai citar as Escrituras. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, o que está sendo ensinado para vocês é de acordo, é de conformidade com a Bíblia. Você não pode negar a ressurreição de Cristo, porque isso é negar parte da própria Bíblia. E então vocês precisam perseverar no ensino dos apóstolos, e vocês precisam perseverar no ensino do Antigo Testamento. O Antigo Testamento dizia que essas coisas iriam acontecer, e elas aconteceram. Os apóstolos testemunharam isso. O testemunho dos apóstolos e de outros que viviam naquela época é também prova para que vocês creiam. Se você olhar aí a partir do versículo 5, ele começa a citar: e apareceu a Cefas, e ele está falando aqui de Pedro, e apareceu também aos apóstolos. Ele fala 12, porque ele está falando dos 11 que estavam lá em Jerusalém naqueles dias, e dele próprio, que viu o Senhor Jesus depois, já de bastante tempo. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Ou seja, não são 500 pessoas que viram Jesus, cada uma delas sozinho. São 500 pessoas que viram Jesus juntas. Elas estavam todas juntas. Não é até fácil você conseguir convencer 2 ou 3 pessoas para mentir junto com você. Agora, você conseguiria convencer 500 pessoas a contar a mesma mentira? É impossível alguém conseguir isso. E então o apóstolo Paulo está dizendo: ele foi visto sim, ele foi visto por Pedro, ele foi visto pelos apóstolos, ele foi visto por mais de 500 irmãos que estavam todos juntos quando isso aconteceu. Veja, o versículo 6 ainda, na segunda parte, ele diz: a maioria destes irmãos estão vivos até agora. Se vocês quiserem ir lá conversar com eles, eles estão aí. Não são testemunhas que já morreram, são testemunhas que ainda estão vivas. O versículo 7 diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, porque daí ele está se incluindo nesse testemunho. A ressurreição de Cristo é um fato provado e estabelecido na história, e as Escrituras provam isso, o testemunho dos apóstolos provam isso, o testemunho de mais de 500 testemunhas prova isso, o próprio testemunho de Paulo, que foi perseguidor da igreja num primeiro momento, mas depois Cristo apareceu vivo para ele, falou com ele, mudou a vida dele, deu uma missão para ele, o comissionou para pregar. A própria vida de Paulo é um testemunho vivo da ressurreição do Senhor Jesus. E então ele vai construindo esse cenário, que é um cenário como um cenário de provas. Aqueles de provas de crimes, como a gente assiste um filme, um seriado, e aí aparecem lá, tem uma prova aqui, uma prova ali, uma prova acolá. Paulo está fazendo isso com a mente dos coríntios. Ele está dizendo: olha, irmãos, existem provas. As provas estão para todos nós usufruirmos dela e não vivemos na dúvida sobre a ressurreição. Cristo ressuscitou. Negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo tem provas históricas. Então eu tenho que entender que o problema está com esta heresia de negar a ressurreição. Porque se Cristo ressuscitou, e depois ele vai afirmar isso, Cristo é o primeiro, Cristo é a primícia, do mesmo jeito que ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque ele mesmo disse essas coisas. Se ele disse que ele ressuscitaria e ele ressuscitou, por que eu posso duvidar, ou por que eu teria que duvidar que ele não faria o mesmo comigo, uma vez que ele disse que faria isso? Então Paulo está pegando aquele problema que aqueles irmãos estavam enfrentando com esta heresia, está trabalhando com este problema, primeiro provando para eles: existem fatos que comprovam a ressurreição do Senhor Jesus. Seria tão interessante se nós pudéssemos pegar hoje as pessoas que não acreditam nessa história. Eu acho que isso é história de igreja, é história de crente fanático, é história de gente de cabeça ignorante, e sentar com essas pessoas e trabalhar essa questão desses testemunhos. Dificilmente nós podemos trazer pessoas assim dentro da igreja.
Mas por que eu quis tratar esse texto com vocês aqui nesta manhã? Porque você deve ter um amigo que não acredita nisso. Você deve ter um colega, talvez um parente, que não acredita nem na ressurreição dos mortos, nem na ressurreição de Cristo Jesus. E você pode pegar o texto de 1 Coríntios e você pode ler esse texto para essa pessoa e mostrar que o mesmo problema dela já foi vivido por uma igreja inteira, que é a igreja de Corinto. E você pode pegar essas provas que Paulo usou para solucionar esse problema lá, e você pode usar essas provas para tentar solucionar o problema dos seus amigos, parentes, ou daqueles que você conhece que não creem. Talvez esse seja o seu problema, e você não tenha coragem de dizer para ninguém que você tem dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Mas está aqui o apóstolo Paulo nos apresentando provas. Se você ler até pelo menos aí o versículo 13, Paulo está dando provas da ressurreição do Senhor Jesus. Na sequência ele vai dizer, olha, quais são as consequências então? Uma vez que eu provei que Cristo ressuscitou, quais são as consequências de negar a ressurreição de Cristo? E por outro lado, quais são as consequências de acreditar nisso? Bom, primeiramente, quando eu nego a ressurreição de Cristo, eu vou ter que conviver com algumas coisas importantes e sérias. Se eu negar a ressurreição de Cristo, então eu esvazio completamente toda a argumentação da pregação dos apóstolos. Os apóstolos não têm por que pregar. Se Cristo não ressuscitou, não há por que pregar. Eu li de propósito com vocês Lucas 24 no início, por quê? Porque quando aqueles dois discípulos lá no caminho de Emaús estavam indo embora de Jerusalém, Emaús ficava na direção do poente, na direção em que o sol se escondia. Quando eles estavam fazendo aquilo ali, eles estavam numa caminhada de desistência. Terceiro dia, alguns falaram que Jesus ressuscitou, ninguém sabe ao certo, mas o fato é que nós esperávamos uma coisa gloriosa, que aquela pedra voasse milhares de metros de altura e que ele tocasse um monte de trombeta e acontecesse uma coisa extraordinária. Não aconteceu nada disso e nós estamos indo embora, porque acabou tudo. Foi tudo lindo, foi tudo um sonho, foi tudo maravilhoso, mas acabou absolutamente tudo. Ou seja, o sentimento daqueles dois discípulos no caminho de Emaús é exatamente o sentimento que prolifera quando você não tem certeza da ressurreição. É desamparo, é desesperança, é desespero, é desistência, é tudo acabou. E foi isso que aqueles discípulos fizeram. Eles caminhavam, e eles caminhavam entristecidos. Jesus se aproxima deles, e aquela tristeza deles era tão grande que eles nem sequer conseguiram perceber que quem estava ali era Jesus. E Jesus conversa com eles e pergunta, por que vocês estão tristes? E eles dizem, nós estamos tristes porque nós acreditamos que Jesus era o Filho de Deus, nós acreditamos que o que ele falava era verdade, nós esperamos, nós ficamos em Jerusalém, hoje já é o terceiro dia, e nós esperávamos que ele ressuscitou. Está certo que alguém disse que foi lá e a pedra não estava lá, os discípulos foram lá e não viram ninguém, mas até aí então nós não temos prova de nada, então nós estamos indo embora porque acabou tudo. Esvazia-se a pregação, esvazia-se a esperança, esvazia-se a fé, se Cristo não ressuscitou. Mas no caminho Jesus começa a conversar com eles, o coração deles arde, mas eles não sabem o porquê. Até que quando Jesus ora na casa deles, eles percebem que aquele era Jesus. E o que acontece na hora que eles percebem que era Jesus ressuscitado? Quando eles têm certeza da ressurreição, eles fazem o caminho contrário na hora. Eles largam tudo e eles voltam para Jerusalém. É esse o sentido que Paulo está querendo mostrar aqui. Quais são as consequências de eu tirar a ressurreição da história do cristianismo? Versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo trata sobre isso. Versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, é inútil a nossa pregação, é inútil a nossa fé. Versículo 15, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque nós estamos dizendo que Deus fez uma coisa que Ele não fez. Então nós nos tornamos mentirosos, falsas testemunhas. Veja, Paulo era o fundador daquela igreja, Paulo estava trabalhando com aquela igreja, Paulo estava consertando desvios daquela igreja, e aquela igreja respeitava, e aquela igreja ouvia Paulo, e aquela igreja considerava que Paulo realmente era um apóstolo enviado pelo Senhor Jesus para proclamar boas novas. E Paulo está dizendo, olha, o fato de vocês não crerem na ressurreição faz com que o que eu estou ensinando para vocês se torne uma grande mentira. E ali provavelmente alguns levantaram a mão e falaram, de jeito nenhum, o senhor não é mentiroso.
Mas quando vocês negam a ressurreição, é isso que vocês fazem com o Evangelho. Vocês transformam a pregação do Evangelho e vocês transformam a fé cristã numa grande farsa, numa grande mentira. Há pelo menos uma década atrás, Hollywood lançou um filme chamado O Corpo. E neste filme, um ator bem conhecido de vocês, Antônio Bandeiras, ele protagoniza o personagem principal, e o personagem principal é um padre que faz uma investigação e descobre por trás do túmulo vazio de Jesus uma segunda câmara, e nessa segunda câmara tem um corpo. E então quando ele descobre esse corpo, todo o clero da igreja, todo o Vaticano se volta contra ele, porque ele não pode contar isso. Porque se ele contar que tinha um corpo lá, então toda a fé cristã no mundo inteiro vai ser esfacelada. E graças a Deus isso é uma ficção, é apenas uma ficção. Mas é uma ficção muito lógica. Porque se você tira o elemento ressurreição da história, da fé, você desconstrói absolutamente tudo. E é isso que Paulo está dizendo. Quais são as consequências de negar a ressurreição dos mortos? É que você vai ter que negar a ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, tudo que nós fazemos é inútil. A pregação é vã. Torna os apóstolos falsas testemunhas, faz com que eles cometam perjúrio. Quando eu nego a ressurreição do Senhor Jesus, eu como crente, nós todos como crentes, teremos ainda que pagar os nossos pecados, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, se alguém não pagar a minha dívida, eu terei que pagá-la. E negar a ressurreição do Senhor Jesus é negar então que alguém pagou a minha dívida, e esse alguém era o Filho de Deus. Se ele não era o Filho de Deus, se ele não ressuscitou, eu ainda vou ter que enfrentar uma cruz. Eu ainda vou ter que enfrentar o pagamento por todos os meus pecados. O que mais? Quando eu nego a ressurreição dos mortos e por consequente a ressurreição de Cristo Jesus, nós crentes vamos morrer e vamos ter que enfrentar a consequência da morte no pecado, que é o inferno. Você tem isso nos versículos 15, dos versículos 15 aos versículos 17, ao versículo 17. Por fim, Paulo diz, nos versículos 18 e 19, que se Cristo não ressuscitou, então nós nos tornamos pessoas que têm uma fé que serve apenas para esta vida, para o tempo presente. Se esta fé que nós temos só serve para esta vida, então Paulo conclui, então nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós estamos perdendo completamente o nosso tempo. Então o assunto ressurreição é o assunto da maior importância. É aquele assunto que quando alguém fala, você nem espera a pessoa terminar de falar. Cristo ressuscitou? Sim, nós temos provas disso. As Escrituras dão prova disso. Os apóstolos testemunharam isso. 500 testemunhas viram isso. Eu sinto o Senhor falar comigo. Eu tenho convicção da presença dEle na minha vida. Eu tenho convicção da ação poderosa dEle governando este universo. Eu não posso de maneira nenhuma negar isso. Não posso, porque seria contradizer a verdade que habita no meu coração. Não posso, porque seria desconstruir todo o principal pilar de toda a fé cristã. Eu não posso fazer isso. Além disso, quando eu lido com essa questão, e especialmente considero como seria a vida se Cristo não ressuscitou, e se não houvesse nenhum tipo de esperança da vida eterna, então eu vou ter que me tornar um desses materialistas que vivem só pensando na vida aqui. Aí eu vou ter que mudar completamente o discurso e dizer assim, você tem que mesmo trabalhar de noite, de madrugada, de dia, tentar fazer o máximo para ter um pouco de conforto, para garantir o seu futuro aqui, porque é tudo que você vai ter. E aliás, quando você tem uma igreja, uma denominação, uma fé que só pensa nisso, só pensa em estabilidade financeira, só pensa em prosperidade, só pensa em coisas boas aqui nessa vida, você está lidando precisamente com uma fé que tirou o assunto ressurreição de dentro do bojo doutrinário. Então ninguém está pensando na eternidade, todos estão pensando apenas aqui.
Mas a fé apostólica ensinada pelos apóstolos no Novo Testamento vai na direção exatamente contrária. O Novo Testamento inteiro nos convida a pensar nas coisas lá do alto, a trabalhar, a lutar, a nos exercitar nas coisas que são lá do alto. Nos faz entender que a nossa vida aqui é uma peregrinação num deserto, porque aquilo que havemos de ser ainda não se revelou e a nossa esperança está na eternidade. Então o apóstolo Paulo aqui nesta carta, ele está lidando com este problema e ele está provando a ressurreição de Cristo e está mostrando as consequências de Cristo não ter ressuscitado, ou de acreditar que Cristo não ressuscitou. Num terceiro lugar, a partir aí do versículo 20, ele vai responder a pergunta que é óbvia. Bom, olha, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos os homens morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Uma pergunta que poderia surgir é: por que demora tanto então a ressurreição? Por que demora? Cristo ressuscitou ao terceiro dia, por que o meu pai morre e não ressuscitou ainda? Por que eu perdi um filho e ele não ressuscitou? Por que essas coisas acontecem? Então ele volta um pouquinho atrás e diz assim: olha, o pecado não entrou no mundo por causa de um único homem. Sim, Adão pecou e por causa de Adão o pecado entrou e passou a todos nós. Há quanto tempo isso aconteceu? Há muito tempo. Da mesma maneira, a certeza da vida eterna, a ressurreição, não vem através de Cristo, que é o segundo Adão. Através dele vem a redenção, vem a salvação. Ele já ressuscitou, e ele diz que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Mas, assim como ele ressuscitou, nós também ressurgiremos. Veja a continuação aí, versículo 23, a versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo está dizendo, qual que é a nossa esperança? Do mesmo jeito que em Adão todos nós morremos, em Cristo Jesus nós também todos viveremos. Se o pecado passou a todos os homens por Adão, assim por meio de Cristo Jesus, a salvação e a vida passa a todos aqueles que creem, da mesma maneira. E aí o versículo 23, ele vai dar uma ordem, ele diz assim, olha, cada um porém na sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, Cristo é o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, primeiro ressuscita o Senhor, depois nós que somos de Cristo também seremos ressuscitados. Tudo a seu tempo, tem a hora para isso acontecer. Os demais ressurgirão somente na vinda do Senhor Jesus, no final da sua obra. A causa da demora, bom, primeiro, ele já reina, Jesus já reina, e ainda restam alguns inimigos que precisam ser colocados debaixo dos seus pés. Veja os versículos 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Por que nós ainda não fomos transformados e aqueles que já morreram ainda não ressuscitaram? Porque ainda convém que o Senhor Jesus coloque inimigos debaixo dos seus pés. Tem muita soberba e muita arrogância sobre esse mundo que ainda há de ser destruída por Cristo Jesus. E o que nós estamos aguardando exatamente que o Senhor faça essas coisas. Deus colocou tudo debaixo do governo de Cristo. O próprio Deus é o único que não está debaixo do governo de Cristo. Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, menos Ele próprio a Cristo. E enquanto Cristo não estiver manifestado esse governo absoluto, esse seu domínio publicamente sobre todos, nós não seremos ressuscitados. Então é necessário que este glorioso e terrível dia do Senhor venha, para que então aconteça a ressurreição de todos os que já morreram. É isso que ele está dizendo. A causa da demora é que Jesus reina, mas ainda precisa colocar debaixo dos seus pés alguns inimigos que ainda não foram colocados ou não reconhecem ainda o domínio de Cristo. Tudo isso está sujeito à vontade do Pai,
Quem determinou dias, épocas e eras, data para todas essas coisas acontecerem foi o próprio Deus. Você pode ver isso dos versículos 30 até o versículo de número 34. Muito bem. Vamos então para a quarta parte, que são as exortações que Paulo faz à igreja depois de ter provado a ressurreição de Cristo Jesus, depois de ter dito quais são as consequências de Cristo não ter ressuscitado e de não se acreditar na ressurreição dos mortos, depois de falar que a demora tem um motivo, o motivo dessa demora é porque Cristo ainda tem que colocar alguns inimigos debaixo dos seus pés. Aí ele faz algumas exortações à igreja. Primeiro, versículo 29. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Um dos motivos que levava muita gente a crer na pregação dos apóstolos era o seguinte: os apóstolos anunciavam a ressurreição de Cristo e também a ressurreição daqueles que criam em Cristo Jesus. Então, quando um ente querido, suponhamos que eu tenho uma família grande, mas eu não sou convertido a Cristo Jesus, mas a minha esposa é, e então a minha esposa morre, e aí os apóstolos pregam no ofício fúnebre dela, dizendo que um dia ela vai ressuscitar, e um dia todos estariam reunidos na glória. Sabe o que acontece com o esposo? O esposo fala: mas eu quero estar junto dela, eu quero vê-la novamente. Então o que esses homens faziam? Eles acreditavam, eles criam em Jesus Cristo por causa do amor que eles sentiam aos seus entes que já partiam. E então uma das estratégias que os apóstolos tinham era pregar a Cristo para aqueles que perdiam seus irmãos, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, e ainda não eram convertidos. Então o apóstolo falava: mas eles vão ressurgir, e eles estarão com o Senhor na glória. E vocês, para onde vão? É o que nós fazemos hoje, quando a gente faz ofício fúnebre. Eu sempre insisto, e os pastores que eu conheço, todos fazem isso. É um momento propício para você falar, porque nós cristãos temos a certeza da vida eterna, mas aqueles que não creem em Cristo não têm essa certeza. E então quando você fala dessas certezas, muitas pessoas são quebrantadas e são estimuladas a crer em Cristo Jesus, na esperança de rever os seus entes que já partiram. Aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, se não há ressurreição, o que acontece então? O que acontece é que aqueles que se batizaram na esperança de ver os seus entes queridos, simplesmente eles perdem o motivo, eles perdem a esperança disso. Então Paulo está exortando aquela igreja para observar o que eles estavam fazendo com eles próprios. Quando vocês negam a ressurreição e quando vocês acreditam nesta heresia de que não há ressurreição dos mortos, então vocês não só são mentirosos quando vocês pregam isso para aqueles entes queridos que perderam os seus queridos na morte, vocês também estão mentindo para vocês mesmos. Porque se vocês estão na igreja esperando um dia, através da morte, encontrar com Jesus Cristo e encontrar com os entes queridos de vocês que já morreram, vocês estão redondamente enganados, porque vocês não vão encontrar ninguém, vocês mesmos não acreditam na ressurreição. Irmãos, a ressurreição é um assunto importante para nós, de fundamental importância, porque todos nós perdemos alguém, todos nós ansiamos encontrar essas pessoas que nós perdemos na glória. Mas se não há ressurreição, então não há esperança. Então a exortação dele é essa: vejam só, quando você nega a ressurreição de Cristo, você vai ter que lidar com uma corrente herética terrível, que desconstrói a esperança. E nesse caso então, os ímpios estão mais corretos do que a gente. Estão mais corretos, por quê? Porque quando eles não creem, eles aproveitam o máximo que eles podem aproveitar as pessoas em vida e depois larga para lá, porque não tem mais o que fazer. Depois simplesmente esquece. E então Paulo está dizendo: quando eu tiro a ressurreição da história, então não há motivo para eu vir para a igreja, não há motivo para eu pensar nestas coisas, não há motivo para eu viver diferente dos outros. Se mortos não ressuscitam, só nos resta uma coisa na vida, é o que está aí no versículo 30, 31 e 32. Se os mortos não ressuscitam, para que lutar? Se os mortos não ressuscitam, para que perseverar?
Se os mortos não ressuscitam, para que eu devo ir à igreja? Se os mortos não ressuscitam, para que eu preciso viver com princípios? Se os mortos não ressuscitam, por que eu preciso de valores morais? Se os mortos não ressuscitam, só me resta comer e beber, porque amanhã eu vou morrer. É esse o sentido desse texto. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Esta é a declaração de quem não tem esperança. Vamos comer, vamos encher a cara, porque não tem nada para fazer amanhã. Eu posso nem acordar amanhã. Ou seja, é a vida animal, é a vida sem fé e sem razão. É simplesmente uma vida animal, instintiva. Vou comer, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, então vamos comer. Vou beber, tem mais para beber? Vou beber. Enquanto tiver, eu bebo. Por quê? Porque eu não tenho que me preocupar com amanhã, porque eu não sei nada sobre isso. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós cremos na ressurreição, mas estamos vivendo como quem não crê. Estamos vivendo exatamente dessa maneira, comamos e bebamos, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã mesmo, então ponto final. Não, nós sabemos o que vai acontecer. O nosso Senhor Jesus já disse o que vai acontecer. Os apóstolos ensinaram o que vai acontecer. Nós temos uma luta a ser travada aqui, nós temos obstáculos, nós temos batalhas a serem vencidas, nós temos uma missão a ser cumprida. Eu não estou vivendo como um animal, eu não estou vivendo como um incrédulo, eu tenho um propósito na minha existência, eu tenho um propósito que me dá esperança, que me dá certeza, que me faz perseverar, que exige de mim compromisso, que exige de mim um modelo de vida, que exige de mim exemplo, que exige de mim bom testemunho. É isso que está aí, veja, entre o 30 e o 32, é isso que Paulo está dizendo. Ele usa o exemplo dele, veja só. E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro. Por que ele está dizendo isso? Olha, dia após dia eu estou enfrentando coisas perigosas. Eu corro o risco de morrer todos os dias. Quando eu mudo de uma cidade para outra pregando o evangelho, as pessoas me perseguem, eu corro o risco de ser morto. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Ele está dizendo, não tem proveito nenhum você ficar lutando na vida, principalmente por causa do evangelho, por causa de fé, se não houver ressurreição. Então, ele está exortando aqueles irmãos, olha, a nossa vida como cristão só tem sentido se ressurreição for assunto principal para mim. Senão não tem sentido. Senão é loucura. E aí o versículo 33 tem uma mensagem, que é uma mensagem extensa e que por si só tem muitas aplicações. Aquela igreja estava acreditando numa mentira, por quê? Porque chegaram alguns saduceus ali e começaram a debater com ele sobre esse assunto. Começaram a conversar. Chegou um aqui e falou, você acredita nesse negócio de ressurreição? Eu conheço um pessoal lá em Jerusalém que não acredita nisso aí não. Esse negócio não está muito certo não. Você conhece alguém que ressuscitou? Tem igual aquele cara lá da escolinha do professor Raimundo, você tem uma foto? Você tem um vídeo que confirma? Você tem uma assinatura de alguém que já morreu, reconhecido firme em cartório? Você tem isso? Alguma testemunha foi e escriturou isso? E essas conversas começaram lá na igreja de Corinto. E aí Paulo, como é que eu sei que essa conversa rolava lá? Porque Paulo vem aqui no versículo 33 e diz o seguinte, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está dizendo, olha, vocês começaram a brincar com esse assunto. Vocês começaram a dar crédito a especuladores. Vocês começaram a conversar a respeito disso daqui sem o devido temor, sem o devido respeito ao assunto. E essas conversas corromperam uma verdade que é fundamental à fé cristã. Por incrível que pareça, apesar do alerta do apóstolo, este problema continua acontecendo até hoje. Volta e meia nós começamos a conversar, e são más conversações, sobre assuntos importantes da palavra de Deus em momentos inoportunos. Uma vez eu cheguei para algumas pessoas e falei assim, olha, depois de tomar 1 ou 2 latas de cerveja, esqueça de discutir teologia. Não vem falar de teologia, de Bíblia não, porque vocês não vão chegar em conclusão boa.
Discutir sobre doutrina com o ímpio não é um bom caminho. Com pessoas incrédulas nós proclamamos o Evangelho, nós não discutimos. Uma vez uma pessoa falou: seu pastor, o senhor falou tanto sobre esse assunto, agora dá a chance da gente falar também, vamos fazer um debate. Não, não tem debate. Não tem debate. Bíblia é a verdade absoluta. Não tem debate entre a Bíblia e qualquer outro livro. Não existe esse debate. O debate da Bíblia acontece dentro das suas próprias páginas, porque a boa hermenêutica diz que a Bíblia se interpreta por ela mesma. Não tem debate. É isso que Paulo está dizendo: as más conversações corrompem os bons costumes. Vocês foram ensinados no Evangelho, vocês foram educados e discipulados no Evangelho. Começa a dar crédito para o que vem de fora e você vai corromper o que tem aqui dentro. Começa a dar ouvidos para o que vem da filosofia humanista deste século e você vai começar a contestar princípios da verdade absoluta das Escrituras. O assunto da fé cristã e o assunto da Bíblia é um assunto que, quer a gente goste ou não, é um assunto de absolutos. A palavra de Deus é a verdade absoluta, é isso que Paulo está dizendo. Essa é a verdade absoluta, ela foi comprovada na história, existem fatos, existem testemunhas, esta é a verdade. Não está aberto esse assunto a debate. Debate é má conversação. Brincar com esse assunto é perigoso. Fazer chacota com esses assuntos é perigoso, porque as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra costume aí pode ser também a boa admoestação, ao bom ensino. Conversas ruins destroem ensinos bons. Nós temos que tomar cuidado com isso. O fórum para debater Bíblia, o fórum para debater teologia é aqui. É no centro de toda sobriedade. Se houver qualquer sombra de falta de sobriedade, não dá para discutir. Quando nós estamos cansados demais, não dá para discutir. Quando nós estamos com sono, não dá para discutir. Se nós estivermos embriagados, não dá para discutir. Porque qualquer conversação que não seja com plena lucidez e que seja com todo respeito e temor à palavra de Deus, não vai chegar num resultado bom. Vai chegar a conclusões péssimas, ruins. Então cuidado com isso. Aquela igreja estava correndo o risco de acreditar na pior de todas as heresias, uma heresia que desconstrói totalmente o cristianismo, que é não crer na ressurreição de Cristo. E como é que isso começou? Isso não começou com um discurso inflamado no púlpito da igreja. Isso começou com uma conversinha, talvez até depois de uma refeição. Alguém começou a falar sobre isso. E essas más conversações estavam causando um dano terrível à fé daqueles irmãos. O mesmo vale para nós hoje. Retornemos à sobriedade. É este o apelo. Veja o versículo 34. Olha o que o versículo 34 diz: tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha nossa. Ele está dizendo: olha, tem gente que ainda não sabe nada a respeito de Deus, mesmo que tem 20, 30 anos de igreja. E você não pode embarcar nas opiniões equivocadas dessas pessoas. Como é que eu sei que alguém tem opinião equivocada? Basta que a fonte dessa opinião não seja a Bíblia. Ah, mas tem 60 anos de igreja, pastor. Mas se ainda está emitindo opinião que não tem como fonte as Escrituras, infelizmente ainda não conhece a Deus. E é o que Paulo diz: para nossa vergonha. Para nossa vergonha. E aí, nossa, não é de vocês, eu estou falando para nossa. No caso Paulo era um apóstolo, no caso eu aqui pastor. Para mim é vergonha, porque eu sou pastor e deveria ensinar a todos. Para mim é vergonha, ainda tem gente que não conhece. E são os que não conhecem que vêm com as más conversações e corrompem os bons costumes daqueles que já aprenderam. Então Paulo está fazendo um apelo a todos: voltem à sobriedade. O assunto ressurreição é um assunto de suma importância. Não há dúvida sobre esse assunto. E se houver dúvida sobre esse assunto, você desconstrói toda a fé cristã. Eu posso não saber explicar nos pormenores, mas a partir de hoje vocês pelo menos sabem onde está. Você pode usar 2 capítulos da Bíblia, Lucas 24 e 1 Coríntios 15. Você tem conteúdo aí de sobra para conversar e para ensinar uma pessoa. Isso não é má conversação. Isso é ensino sólido das Escrituras.
A quinta pergunta que Paulo está respondendo nesse texto é a respeito do corpo. Perguntaram para ele: bom, tudo bem, então já que a ressurreição existe, como é que as pessoas, como que é o corpo na ressurreição? Essa é a pergunta dos incrédulos. Como é que alguém ressuscita? Versículos 36 e 37. Paulo aí já perdeu a paciência. Aí ele já, insensatos. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou como de qualquer outra semente. Ele está usando o exemplo da seguinte maneira: você na hora de plantar milho, e aqui ele está usando o exemplo do trigo, eu vou usar o do milho que é mais comum nosso. Quando você vai plantar o milho, você não planta uma espiga de milho, você planta um grão, e aí vai nascer um pé de milho. Você não plantou o pé de milho, você plantou o grão. Por quê? Porque os corpos são diferentes. Especialmente no caso da matéria, nós temos corpos diferentes. O homem tem um corpo, o animal tem um corpo, o peixe tem outro corpo, cada um tem uma carne diferente. Os seres celestiais têm outra forma, têm outra existência, têm outra essência. E então agora ele vai dizer o seguinte: se este corpo é terreno, quando nós morremos, nós somos semeados. E a semelhança de Cristo, que também como semente caiu no chão e depois ressuscitou em incorruptibilidade, um corpo incorruptível, assim também nós ressurgiremos. Primeiro semeia-se um corpo natural, e depois, quando este corpo ressurge, ele ressurge em sobrenaturalidade. Não é mais um corpo natural, agora é um corpo celeste. Então ele vai responder, você pode observar isso aí, está nos versículos de 35 a 49, ele vai mostrar esta informação de forma bem detalhada, a partir do versículo 38, veja aí: mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Depois vejam lá, versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é a referência a Cristo, porém, espírito vivificante. Eu não vou nascer do mesmo jeito, porque o que os incrédulos queriam era o seguinte, era dizer que, se há a ressurreição, mas se eu ressuscitar com o mesmo corpo, o que vai acontecer? Eu vou ficar velho e eu vou morrer de novo. E aí Paulo dizendo: vocês são insensatos, para não dizer que ele está chamando aquele povo de louco. Eles são insensatos, não é assim. Semeia-se corpo natural, mas na ressurreição, este corpo é um corpo celestial. E é óbvio que aqui há um tratado contra a doutrina do kardecismo, do espiritismo, que prega e ensina que os homens morrem e eles retornam, mas eles retornam num corpo igualzinho ao que saiu. Aqui Paulo está dizendo: olha, não vem com esse papo, não existia espiritismo lá ainda, mas já tinha gente com essas ideias furadas. Não é assim não, isso é insensatez. Isso é insensatez. Da mesma maneira que Cristo ressuscitou em incorruptibilidade, nós também. Aliás, se você continuar lendo, especialmente Apocalipse, vai dizer que nós teremos um corpo como o de Cristo. Um corpo perfeito. Um corpo glorificado. Um corpo transformado. E aí então as perguntas a respeito disso são respondidas, mas Paulo ainda vai ter que trabalhar com a questão de e nós que estivermos vivos? Assim, tudo bem, quem estiver morto lá no final vai ressuscitar, e vai ressuscitar com um corpo transformado, mas e a gente que estiver vivo? E aí, Paulo, nós que estivermos vivos seremos transformados, não antes deles. Primeiro eles, depois nós, mas todos transformados. E aí ele fala uma frase que é muito interessante, ele diz: olha, nem todos nós dormiremos. Aliás, eu não disse isso desde o começo, deixa eu dizer agora.
Paulo ele não quer dar ênfase na morte de jeito nenhum, porque ele está falando de ressurreição. Então ele, ao invés de falar que alguns morreram, ele fala alguns dormiram. E ele insistentemente usa o termo dormir como um eufemismo de morte. É eufemismo de morte. Porque tem gente por aí que quer ensinar que um cristão, quando ele morre, ele fica dormindo até a ressurreição. Não é isso não. Você não tem base bíblica para isso. Quando Paulo usa essa terminologia, ele está usando uma linguagem de eufemismo. Ele está sendo suave. Para falar uma coisa bem simples. Ele está falando de morte. E aí ele usa a seguinte frase, ele fala assim, olha, nem todos nós morreremos, mas transformados todos seremos. Ele diz, olha, nem todo mundo vai ter que passar pela morte. Alguns estarão vivos na volta do Senhor Jesus. E esses, no abrir e fechar de olhos, serão transformados. Agora, uma coisa é certa, apesar de alguns não morrerem, todos terão que passar por uma transformação, porque este corpo terreno não é capaz de sobreviver ante a glória do Deus eterno. Então transformação é algo necessário. Os que estiverem vivos por ocasião da ressurreição dos mortos serão transformados. Paulo chama isso de um grande mistério. Os vivos serão transformados na vida do Senhor Jesus, versículos 51 e 52. É necessário que isso aconteça, porque senão nós não temos condições de encarar a eternidade com esse corpo nosso que envelhece, que engorda, que emagrece, que perde cabelo, que fica doente. Não é assim. Esta será a vitória final sobre a morte. É quando Cristo colocar a própria morte debaixo dos seus pés, o último inimigo a ser vencido. Bom, diante dessa explicação que Paulo faz, que eu estou trazendo aqui de forma bem resumida por causa do tempo, diante dessa explicação, ele chega no final, no versículo 58, com uma conclusão e uma aplicação muito direta e prática para a nossa vida. Versículo 58 ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes. Qual a mensagem da manhã de ressurreição para as nossas vidas? Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E Paulo e todo o Novo Testamento, com todos os discípulos, o próprio Espírito Santo de Deus que inspirou essas palavras a serem escritas, Deus, o próprio Deus, quer de mim e de você o quê? Firmeza nessas palavras. Quer que nós sejamos firmes. Nós vivemos numa época de profundas confusões. Confusões que nascem exatamente da falta de firmeza. Não existe fé cristã saudável se não tiver uma mente cheia de Bíblia, se não tiver um coração cheio da doutrina dos apóstolos, se não tiver um coração cheio do Evangelho. Igreja não é um acessório dominical, Bíblia não é um acessório de enfeite para sua roupa de domingo. Firmeza não é adquirida com a Bíblia aberta no Salmo 91, lá no seu quarto, sem ninguém estar lendo. Ter um título de membro da igreja há 30 anos não torna você um crente firme. Eleger a escola dominical como a sua programação da igreja para você ir e descartar todas as outras, não torna você um crente firme. O que torna você um crente firme é uma mente cheia da palavra de Deus, é um coração obediente à palavra que está na sua mente. É o que o Salmo 1 descreve como meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É o que o Salmo 1 diz como estar plantado junto às correntes das águas, ou seja, estar enraizado em Cristo Jesus. Paulo está dizendo contra a heresia de não crer na ressurreição e contra qualquer outra heresia que surgir na história da igreja. Qual é o remédio? O remédio é você estar firme. Se você ler Atos capítulo 5, falando como que era aquela igreja lá em Jerusalém, diz que aqueles crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. É assim que começou a vida cristã deles, com perseverança na doutrina dos apóstolos. Junto com esta palavra firme, ele diz inabaláveis, ou seja, você tem que ser aquele obstáculo inamovível.
É por isso que o próprio Senhor diz: se descer um anjo do céu e vir aqui e pregar uma coisa diferente do que está na Bíblia, for além ou ficar aquém, deve ser considerado maldito. Não é um desses apóstolos que aparecem por aí, não é um desses pastores famosos que aparecem por aí, não é padre, não é papa, não é bispo, não é arcebispo. O que Jesus está citando é anjo. Anjo, mesmo que um anjo, aquelas azonas, se você acha que tem asa, todo vestido de branco, com auréola na cabeça, com luz, com tudo que você puder imaginar, ainda que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Não, vou ficar com a Bíblia. O Senhor é muito bonito, muito grande, voa, cheio de glória, branquinho, mas eu tenho que ficar com a Bíblia. Porque o meu Jesus disse que eu tinha que ser firme nesta palavra que Ele está me dando, não é na palavra de anjo não. E olha que existem denominações no mundo hoje que são completamente avessas ao cristianismo. Por quê? Porque supostamente um anjo veio e trouxe novas tábuas da lei, tábuas escritas de ouro. E existem países inteiros dominados por religiões assim, por uma simples desobediência a um versículo da Bíblia, onde Jesus disse: ainda que desça um anjo do céu, seja considerado anátema, maldito. Quebra um versículo da Bíblia para você ver o que acontece. Você desconstrói tudo. É por isso que Paulo diz: sejam firmes e inabaláveis. Inabaláveis. E aí a terceira aplicação que ele faz: e sempre abundantes na obra do Senhor. Trabalhem, trabalhem e trabalhem e trabalhem, porque vai valer a pena todo esse trabalho, todo esse esforço. Sempre abundantes na obra do Senhor. O Senhor não nos trouxe da igreja, o Senhor não resgatou a nossa vida para a gente viver numa colônia de férias. Igreja não é colônia de férias. Este mundo não é uma colônia de férias. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos estudando tanto Apocalipse quanto Hebreus e nós estamos no mesmo compasso. Nós estamos vivendo como peregrinos nessa terra. É a mesma coisa. Quando a gente lê a história dos hebreus peregrinando do Egito para a terra prometida, em alguns momentos eles chegaram a dizer: melhor era ter ficado lá no Egito. E nós criticamos os hebreus porque falaram isso. Mas na prática nós fazemos a mesma coisa aqui quando a gente acha que essa vida aqui está boa demais, que não precisa de mais nada, e vamos ficar por aqui mesmo, e a gente só pensa em construir coisas aqui, só pensa em ter coisas aqui, só pensa em fazer coisas aqui, e não pensamos no céu. Ou seja, é o nômade, o peregrino, que fixou moradia e acha que a sua terra é aqui. Aí ele para de trabalhar. Mas não, eu vou ficar por aqui mesmo, aqui está tudo muito bom, aqui está tudo muito bem, e é por aqui que eu vou ficar. O apóstolo Paulo está dizendo: sejam sempre abundantes na obra do Senhor, trabalhem e trabalhem, porque aqui não é colônia de férias, aqui não é a nossa casa, aqui nós somos como estrangeiros. Nós esperamos o descanso do Senhor. Jesus Cristo já está lá como a primícia, e nós também estaremos um dia, quando Ele nos chamar. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Posso suar, posso me cansar, posso até me decepcionar muitas vezes, posso me entristecer, posso ser derrotado muitas vezes, como muitos cristãos foram. Hebreus capítulo 11, por exemplo, mostra muitos irmãos que não tiveram força. Alguns foram cerrados ao meio, outros foram perseguidos, outros passaram fome, outros viveram em prisões, outros passaram por escárnios, outros foram apedrejados como Estevão, não experimentaram a vitória terrestre. Mas ainda assim, eles perseveraram firmes até o fim, porque o nosso esforço, a nossa perseverança no Senhor não é vão. O seu esforço de educar o seu filho no caminho do Senhor não é em vão. O seu esforço de buscar o seu filho perdido não é em vão. O seu esforço de orar e lutar pelo esposo ou pela esposa que ainda não é convertido não é em vão. O seu esforço de servir ao Senhor na igreja, onde o Senhor te colocou, mesmo que ninguém enxergue o teu trabalho, não é em vão.
Cristo ressuscitou, nós também ressurgiremos. E essa é a nossa grande esperança. As outras coisas são apenas parte dessa existência nossa. Parte essa que o Senhor, por graça e misericórdia, ainda prometeu nos recompensar por aquilo que fazemos para Ele. Mas o principal ainda é a promessa de que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressurgiremos. E Deus nos ajude a considerar a importância desse assunto. E Deus nos ajude a conversar sobre isso com os nossos amigos. E Deus nos ajude a viver sempre com os olhos nas alturas, aguardando dia a dia a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta e meia, quando dá um trovão daquele bem forte, a gente até dá uma saidinha e olha para o céu para ver se chegou a hora. Esses dias, naquelas chuvaradas que deu um trovão, e a gente aprendeu uma coisa há um tempo atrás, que quando você vê um relâmpago, você começa a contar, e aí você vai poder dizer a quantos quilômetros o raio caiu de você. Aí você vê a luz lá no céu e começa 1, 2, 3. Se você contar um número por segundo, você vai saber quantos quilômetros o raio caiu de você. A hora que chega o barulho, pum, aí você para a sua contagem. E eu estava em casa com o Caleb e deu aquele clarão, e antes a gente falar um, foi pum. Eu falei, foi aqui, Cacá. E aí, vamos olhar para o céu, quem sabe foi o Senhor que surgiu nas nuvens, com poder e grande glória. Como seria bom se isso fosse agora? Encerraria todas as lutas e todas as dificuldades nossas. Que a gente possa pensar nisso todos os dias, e que a gente viva por isso todos os dias, porque no dia que Ele voltar, Ele vai me livrar do pecado, Ele vai me livrar das doenças, Ele vai me livrar das fraquezas, Ele vai me livrar da malícia, Ele vai me livrar da morte, Ele vai me livrar de todas as minhas dificuldades. Por isso a ressurreição de Cristo é um assunto tão importante, porque ela é a certeza da nossa ressurreição e da nossa vitória. Vamos ficar em pé, nós vamos orar encerrando esta manhã em que tivemos o privilégio de estar na casa do Senhor, lembrando desse dia tão especial. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Teu Filho ressuscitou. A Tua palavra nos dá um testemunho vivo e um testemunho seguro a respeito disso. Obrigado a Deus por causa da doutrina da ressurreição. Ela é tão fundamental e importante para as nossas vidas, Senhor. E nós Te louvamos por saber, ó Pai, que na ressurreição do Teu Filho, nós temos também a segurança da esperança da nossa ressurreição. Que esses assuntos, ó Deus, não só o da ressurreição, mas tantos outros que são nos ensinados na Tua palavra, sejam para nós, ó Deus, um lugar onde nós encontramos refúgio, onde nós possamos viver com firmeza e de forma inabalável. Guarda o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, guarda a nossa alma, a nossa vida, ó Deus, das más conversações que desconstroem os bons ensinos da Tua palavra em nós. Ajuda-nos sim, ó Deus, a alimentarmos o nosso coração e mente constantemente com a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é transformadora, que dá esperança, que nos encoraja, que nos motiva, que nos fortalece, que nos ajuda, Deus, a perseverar nesse mundo mau. Tira do nosso coração, ó Deus, qualquer apego, qualquer sentimento, ó Deus, por este mundo e para as coisas deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a apaixonadamente ansiarmos todos os dias pelas coisas que o Senhor já descreveu a respeito da vida futura. Que assim, ó Deus, nós vivamos aguardando aquilo que o Senhor tem para nós, sem deixar de cumprir nossas responsabilidades neste mundo, mas que o nosso coração e a nossa alma e as nossas expectativas não estejam na política do nosso país, não estejam, ó Deus, nas leis do nosso país, na política internacional, mas que o nosso coração e as nossas expectativas estejam sempre em Cristo Jesus. Que a maior ansiedade, se existe ansiedade boa no nosso coração, seja a ansiedade de ver o Teu Filho descendo sobre as nuvens com poder e glória, e que isso, ó Deus, promova em nós a paz, a serenidade e a tranquilidade
para vivermos e aguardarmos este dia glorioso, que será o dia final da vitória do Teu Filho e da nossa vitória também, sobre a morte, sobre o pecado, sobre todas as coisas que hoje, ó Deus, agridem a nossa existência e enfraquecem o nosso corpo e a nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver de forma inabalável, trabalhando sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o que fazemos aqui não é em vão, porque o Senhor, ó Deus, de nos resgatar e de nos dar, ó Pai, a vida abundante que foi prometida pelo Teu Filho Jesus na glória celestial. Pedimos isso, ó Deus, e Te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.